onde as pessoas eram divididas em dois grupos, as marionetes e os filhos. Porém, era impossível descobrir quem eram as marionetes em plena luz do dia. Somente quem fosse uma marionete sabia que era, pois a prisão em que ela vivia não era algo do tipo visível, mas era uma prisão interna. Ao pôr do sol, era fácil identificar, porque nessa hora os filhos dormiam e as marionetes se colocavam em pé. Marionetes são seres controlados pelo seu próprio eu, por seus desejos e suas vontades. Ou seja, as marionetes são controladas por mim. Já o outro grupo são os filhos. Nada os controla. Vivem livres e não são dominados por nada. Tomam suas decisões, fazem as suas escolhas conforme o seu pai determina. Estão em contato direto com o Criador. Insuportáveis. Até quando vou aguentá-los? Porém, eu tenho uma forma de atraí-los para mim. Os filhos têm seus pontos fracos, os seus defeitos, e quando deixam de se conectar com o seu Criador, se tornam um alvo muito fácil. Ei, você viu o jeito que trataram você? Percebeu como ninguém nesse lugar te valoriza? Você tem se dedicado tanto, mas tanto, coitada. Faz de tudo e ninguém dá bola. Te excluem, não dão a atenção que você merece, nem sequer cumprimentam você. Até quando vai continuar aceitando isso, abaixando a cabeça e obedecendo ordens? Você precisa se dedicar para você, cuidar da sua vida, construir o seu futuro, parar de perder tempo com pessoas que nem te amam de verdade. Como é tão ingênua. Não adianta mais você lutar. Ele já te abandonou. Mas ei, escuta aqui. Se você largar essa sua vida de se dedicar tanto, de trabalhar tanto, de ser tão entregue, eu prometo dar o valor e a recompensa que você merece. Sim, eu aceito.
Senhoras e senhores, eu, como filho que sou, venho revelar o segredo para que as marionetes se libertem. 2 passos são necessários. Primeiro, é preciso confessar que é uma marionete, trazendo à luz do dia a verdade, aquilo que é feito no escuro. E o segundo passo é o arrependimento, tomando a decisão de que não vai mais fazer e nem viver nada que seja obscuro. Eu não tenho do que me arrepender. Ei, eu aqui, eu também sou uma marionete. E eu me arrependo por ter negligenciado as coisas do Criador. Eu tenho maquinado coisas perversas, pensamentos errados e isso tem me afastado dele. E eu também guardo mágoa e rancor dos meus líderes e eu estou sofrendo muito com a falta de perdão. Que ridícula! Eu sempre desconfiei que ela fosse uma marionete. Não acredito. Como ela conseguiu esconder por tanto tempo? Não vale nada mesmo. Que bom que ela se libertou e agora não anda mais controlada. Sinto muito mesmo por ela ter sido tão corajosa e confessado essa vergonha. Que ótimo pra ela, né? Antes eu era preso e controlado como uma marionete, mas agora eu sou livre. Antes eu era presa e controlada como uma marionete, mas hoje eu sou livre. Antes eu era presa e controlada como uma marionete. Hoje eu sou livre e feliz. Meu nome é Larissa, eu tenho 21 anos, eu faço parte da ERA Artes, do Ministério de Dança e eu sou líder de célula. Meu nome é Fátima, tenho 52 anos, sou líder de célula e faço parte do diaconato. Meu nome é Matheus, tenho 21 anos e sou líder de célula. Alguns anos atrás aconteceram algumas coisas que eu não gostei da forma que elas se resolveram. Para mim parecia que tudo era comigo, que só os meus erros eram vistos, que eu nunca era notada e que eu nunca me esforçava o suficiente para ser notada. Meu ex-marido, que incomodado com algumas coisas da igreja, sempre ofendido, sempre magoado e não estava no propósito, não era dirigido pelo Espírito Santo. Ele, por algo assim, ele disse que não queria mais ficar na igreja. Me afastei muito de Deus, eu me revoltei muito com as pessoas de dentro da igreja. Foi quando eu comecei a deixar de fazer os meus devocionais, quando eu comecei a deixar de falar do amor de Jesus para as outras pessoas. E eu já não fazia mais a célula como antes, eu já não orava mais como antes, não buscava como antes, estava completamente afastada de Deus. Já tinha largado o meu ministério e a célula eu já fazia de qualquer jeito, então as pessoas pararam de vir na minha célula. Eu decidi sair da igreja e acompanhar ele para salvar o meu casamento. Porém, eu não salvei nem o meu casamento e eu saí da igreja e saí do propósito de Deus. Eu fazia pela aprovação das pessoas, quando na verdade o que eu precisava era só da aprovação de Deus. E foi quando eu senti que Deus não estava mais próximo de mim. Não porque Ele não quisesse, mas porque eu não deixava mais Ele estar perto da minha vida e eu não buscava mais Ele. Eu adoeci muito, foram 2 anos e meio, eu tive que retirar o útero e ovário, apareceu um tumor no ovário, eu tive que fazer a retirada disso, porém gerou outras doenças e que nem eram mais doenças no corpo, eram doenças espirituais, porque eu estava fora do plano de Deus, eu estava fora do propósito. A célula me fazia muita falta, eu me sentia falta de ganhar almas para Jesus, eu me sentia vazia.
Foi quando Deus curou meu coração da ofensa e eu deixei o meu orgulho de lado. Eu me sentia muito envergonhada de retornar. E vi que os meus amigos estavam de braços abertos para me receber de volta. E foi quando eu entendi que Deus tinha um propósito para minha vida. Porém, o pastor, quando eu decidi vir para a igreja, ele estava próximo à porta. E o diabo tentando me envergonhar, e o pastor veio de braços abertos, me abraçou, me recebeu. E eu busquei por esse coração de serva e hoje para mim tá tudo bem. Se precisarem de mim, eu tô disposta para servir, porque eu entendi que eu não faço pelas pessoas, nem para aprovação das pessoas, mas pela aprovação de Deus, e eu faço por Deus. E eu já me senti em casa novamente e fui bem acolhida. E uma pessoa, quando ela tem o coração completamente curado das ofensas, ela se posiciona e não deixa que os pensamentos sejam contaminados e muito menos o coração. Eu temo que está sendo enganada. Eu não acredito que era realmente uma marionete. Eu acho que quando aquele filho disse que deveríamos nos arrepender de alguma coisa, na verdade, só queria saber da vida dos outros. Você não viu? Assim que você virou as costas, ele começou a rir de você. Eu aposto que não vai demorar muito e todos saberão do seu problema. Mas eu confio nele. Ele sempre me ajudou tanto e me aconselhou. Eu acho que você também Não diga mais nada. Eu já vi o quanto é bobinha. Não vou insistir. Ainda hoje, ao cair da noite, se revelam várias marionetes, que na verdade são pessoas ofendidas, que deram lugar a vozes que não eram de Deus. Consequentemente, deram espaço para o pecado entrar, abriram grandes brechas, e são controladas até o dia que decidem se arrepender. Uma marionete não gera, não sonha, não pode se unir às pessoas, não avança, não tem resultado, vive sem propósito, vive escondendo o seu pecado. É controlada pelo inimigo, por suas vontades, desejos, emoções e pensamentos. E como consequência, por mais que queira, não pode se unir a Deus. E nesse mundo paralelo de marionetes e filhos, de que lado você está? E de que lado você quer ficar? Ainda há tempo de mudar a sua história.